Olá a todos, essa é a primeira aula da disciplina optativa de mercado de crédito, proposta por mim, professor Felipe Tostes. Para quem é da UF e aqui da UF, campus, é isso? Provavelmente, claro, com quase certeza, todos já tiveram aulas obrigatórias comigo, então já me conhecem. Então, não precisamos aí de muitas apresentações, ou não precisaríamos, Mas como essa aula ela vai ser disponibilizada no YouTube, Então, para quem está chegando agora aqui no meu canal do YouTube, criado aí por força da necessidade aí ainda da pandemia aí do coronavírus, Mas, enfim, pretendo manter sempre agora esse canal, sempre com novos conteúdos, mesmo após aí o fim, se Deus quiser, dessa pandemia, que impede aí a gente de estar junto com vocês, os nossos alunos, Então, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, do curso de Economia, da cidade aqui de Campos, dos Goytacazes, norte do estado do Rio de Janeiro, Então, para quem é nosso aluno, dispenso essa apresentação, mas para quem está aí chegando no canal por diversos interesses, autodidata pelo tema, por interesse para fazer concurso ou qualquer outro tipo de interesse, seja bem-vindo. Então se inscreva aí no canal e dá um like, dá uma curtida aí no vídeo, claro, se gostar. Se não gostar, pode dar dislike, pode fazer comentários, tá, gente? Aos alunos também espero aí comentários, tá? E questionamentos aí sobre o tema, Então, a disciplina de mercado de crédito, uma disciplina optativa, que eu propus. Eu vou repetir um pouco aqui no início, que eu falei vamos dizer assim, na aula de apresentação do curso. Os alunos que puderam estar na aula síncrona de apresentação do curso, já ouviram isso, mas eu vou falar brevemente sobre a questão da disciplina, como ela se encaixa aí no nosso fluxograma do curso e qual a importância dela aí para vocês, Então, vou repetir para aqueles alunos que não estiveram aí na aula síncrona de apresentação da disciplina, tá, gente? Mas a disciplina de mercado de crédito, ela se encaixa dentro da área de macroeconomia, tá? É uma disciplina que eu vi como necessária, que estava faltando, para fechar os 4 mercados que fazem parte do mercado chamado grande mercado financeiro, isso. Então, dentro do estudo da macroeconomia, vocês precisam ter conhecimento do que é o mercado financeiro. E normalmente, o que se entende, vocês acabam saindo do curso de graduação em economia, entendendo o mercado financeiro como sinônimo de mercado de capitais, tá? Sendo que o mercado de capitais, então o mercado lá onde são negociadas ações, nas bolsas de valores, ele é um dos 4 mercados do mercado financeiro, tá? Como um todo, tá? Então, o mercado financeiro como um todo, ele é composto, além do mercado de capitais, que é sempre aí o mais famoso, o mais badalado, que todo aluno, inclusive eu, tá, me coloco dentro desse grupo, de alunos que escolheram o curso, cursar graduação em economia para aprender sobre mercado de capitais. E, paradoxalmente, talvez tenha sido um dos que eu menos aprendi, mesmo fazendo, depois de anos, mestrado e doutorado, tá, gente? Mas temos colegas aí dentro do curso que entendem muito sobre o mercado de capitais, tá?
E é por isso que eu digo que eu, perto de alguns colegas, sobre mercado específico aí de capitais, eu entendo assim o básico, né? Mas além do mercado de capitais, que é a negociação de ações, e é o mais badalado, e que muitos alunos entram no curso de graduação em economia procurando aprender sobre isso, e aí eu digo que também, de repente, nessa minha trajetória, é claro que eu fiz outras escolhas, não foi só por conta disso, mas enfim, sempre esse aprofundamento desses mercados é uma coisa que alguns cursos de economia faltam um pouco, tá, gente? Então, por isso, como a gente já tem uma disciplina de mercado de capitais, tá, dentro do curso, a gente já tem uma disciplina, né? Aí são os outros 3 mercados que existem, além do mercado de capitais, dentro do conjunto total do mercado financeiro, que é mercado de crédito, que estava faltando, mercado monetário, ok? E o mercado de câmbio, o mercado, né, cambial, ok? Então, o mercado monetário é basicamente aquilo que vocês viram ou vão ver na disciplina de economia monetária e financeira, tá? Então, dentro dessa disciplina de economia monetária e financeira, que é uma disciplina obrigatória do curso, basicamente o que vocês aprendem é sobre o que é o mercado monetário, que aí é um dos 4 mercados do mercado financeiro, ok? Vocês têm a disciplina, como eu já disse, de mercado de capitais, é uma disciplina optativa, ok? Já existe no nosso curso. O mercado de câmbio, que é, claro, é o mercado de troca de moedas, não é isso? De diferentes países, diferentes moedas de diferentes países, né? Principalmente a troca da moeda nacional pelas principais moedas do mundo, né? O dólar, o euro, tá? Então, esse mercado é o mercado de câmbio, tá? Então, esse mercado de câmbio, obviamente, a gente pode pensar futuramente também numa disciplina optativa sobre isso, mas ele está mais assim, não existe uma disciplina específica, mas vocês aprendem sobre câmbio ao longo das disciplinas de macro. Então, por exemplo, um pouco em macro 3, né, teoria macroeconômica 3, economia internacional, tá? Vocês veem um pouco sobre mercado de câmbio, também macro 2, né, podemos colocar ali. De forma diluída, vocês vão aprendendo um pouco sobre câmbio, mas talvez seria também mais uma interessante de ter uma disciplina optativa específica sobre o mercado de câmbio, aprofundando um pouco mais, tá? Podemos pensar nisso também, tá? Mas como todas essas, de certa forma, elas já estão aí contempladas dentro do curso, faltava uma que realmente muitos alunos procuravam os professores da área de macro, e eu orientei algumas, né, monografias nessa área, e sentia ali a falta que fazia uma disciplina, que é praticamente quando o aluno decidia fazer monografia nesse assunto, sobre esse mercado específico, faltava uma base de estudo, uma base teórica e uma base de conhecimento prático sobre o mercado de crédito. Ou seja, quando o aluno começa com a pergunta básica sobre economia, que é, por exemplo, por que os juros, a taxa básica, não, por que os juros são tão altos no Brasil? Aí já começa uma primeira coisa, mas que juros, né? Primeiro questionamento, mas de que juros que você está falando que é tão alto? Há várias taxas de juros no mercado. A taxa de juros dos créditos, são diversos tipos de crédito, consignado, crédito livre. Você também tem a taxa de juros do cartão de crédito, o rotativo do cartão de crédito, e por aí vai. Aí o aluno pergunta, mas elas são mais altas em relação à taxa básica de juros, a Selic, né? Então por que isso acontece?
Eu quero estudar isso, professor. Então, vejam só, quando o aluno chega com essa pergunta, ele já tinha dificuldade em produzir uma monografia, ou seja, produzir uma resposta sobre esse questionamento, porque ele só tem a metade do conhecimento suficiente para poder responder essa pergunta. Que metade é essa? A metade que está lá sendo colocada na disciplina de economia monetária, tá? Que é o mercado monetário. Então, uma parte é respondida pelo como funciona o mercado monetário no Brasil, tá? A relação entre o Banco Central e os bancos comerciais, tá? Mas a outra parte, ela só é respondida quando você estuda a relação dos bancos, né? Vamos botar aqui de modo geral os bancos, né? Aí há diversos tipos de bancos, tá? Mas a relação dos bancos com o público, né? Com seus correntistas, com aquele que demanda crédito e que vai pagar uma taxa de juros, tá? Então, a gente só conseguirá responder, né, com mais substância esse tipo de questionamento com uma disciplina onde o aluno irá aprender como funciona o mercado de crédito. Então, uma teoria sobre o mercado de crédito, tá? E também uma aplicação de como funciona o mercado de crédito, especificamente no caso brasileiro, tá, gente? Então, assim que vai ser dividido o curso. A gente vai ter uma primeira parte, onde nós iremos abordar a teoria sobre o mercado de crédito. Então, a teoria escolhida foi a teoria keynesiana, aquela proposta por Keynes, e pós-keynesiana, aquela que vem após o Keynes, mas mantém ali a sua fidelidade com o raciocínio keynesiano, né? Mas são outros autores que vieram após Keynes deixar os seus escritos, tá? Então, com base nos escritos do Keynes, desenvolvendo a teoria keynesiana, surge a teoria pós-keynesiana, ok? Então, a gente vai ver nessa primeira parte do curso a definição de moeda e de como funciona, primeiramente, o mercado monetário para o Keynes, tá? Então, eu botei essa primeira parte exatamente porque eu abri a disciplina para alunos que tenham feito pelo menos Macro 3, tá? Então, esses alunos que fizeram Macro 3 não necessariamente já fizeram economia monetária. Então, pode ter alunos que fizeram Macro 3 e ainda não cursaram a disciplina economia monetária. Então, eu estou fazendo essa primeira parte, aonde a gente vai ler os 3 primeiros capítulos do Tratado da Moeda de Keynes, né? Treatise of Money. É uma obra que, felizmente, ainda não existe, tá? Tradução para a língua portuguesa, tá? Eu vou disponibilizar para vocês, claro, o texto original em inglês, tá? Mas vou disponibilizar aí um resumo, uma tentativa aí de uma tradução informal, tá? Para o português, para aqueles alunos que estão aí, ainda não leem inglês, né? Vão ter alguma dificuldade com a língua inglesa, tá, gente? Então, a gente vai ler primeiro isso. Então, para aqueles alunos que ainda não fizeram economia monetária, ficaria, então, mais um pouco complicado entrar direto na teoria pós-keynesiana da firma bancária, ok? Mas vai ter esses 3 primeiros capítulos, onde o Keynes explica, claro, com uma visão ali um pouco diferente do que é apresentado em economia monetária, mas sutilmente diferente, nada muito diferente, tá, gente? Mas vai dar uma pequena noção da questão da circulação do dinheiro, tá?
E é isso que eu quero com as 3 primeiras aulas, vocês entenderem na visão keynesiana quais são as formas de dinheiro e como é que vai ser essa circulação, como é que se dá essa circulação do dinheiro, tá? Para quem já fez economia monetária vai ser mais fácil. Assim como vai ser mais fácil, vamos dizer assim, a segunda metade dessa primeira parte, que é quando a gente entra especificamente na teoria da firma bancária, pós-keynesiana, tá? Por quê? Essa segunda metade aí da primeira parte, que a gente vai ler os dois ou 3 primeiros capítulos do livro do Fernando de Paula, né? É um ótimo livro, tá? Que eu estou disponibilizando para vocês, para leitura, colocando para vocês uma excelente leitura. Mas para quem já fez, por exemplo, a Macro 4, também já vai ter certa facilidade de entender esse tema, porque lá na Macro 4 vocês estudaram Minsky. Então Minsky é um dos principais pós-keynesianos, um dos principais autores da linha pós-keynesiana, da macroeconomia. E lá vocês já viram como é que funciona essa questão, como é que funciona a inserção no ciclo econômico. Então, como é que os bancos interferem nesse ciclo econômico, ok? Então, acho que mais especificamente é isso que vocês aprenderam lá, tá? Em Macro 4. Isso não quer dizer que quem não fez nem Macro 4, nem economia monetária, vão ter dificuldade de acompanhar a disciplina. Nada disso. Estou falando só que quem já fez, tanto monetária quanto a Macro 4, vai ter mais facilidade, vai, né, passar pelos textos com mais facilidade. Quem ainda não fez, eu abri para quem já fez Macro 3, exatamente porque eu acho que é o momento do curso em que vocês já estão aptos a acompanhar esse tema, independente de ter feito monetária e Macro 4, ok? Certo? Então não fiquem preocupados. Então, aí a segunda metade do curso, a gente vai entrar em questões específicas do mercado de crédito, tá? Então aí a gente vai responder a pergunta, então, o que é o mercado de crédito, não é isso? Então, quais são os agentes participantes do mercado de crédito, quais são seus objetivos, quais são os tipos de produtos, né, que esse mercado oferta, não é isso? E especificamente com o objetivo de mostrar o que é o crédito, que tipos de crédito existem no mercado, certo? Aí de modo geral. Aí depois a gente entra na terceira parte do curso, que aí a gente finaliza com questões específicas do mercado de crédito brasileiro. Então, é um mercado que, dizer assim, evoluiu muito nas últimas décadas, principalmente após o Plano Real. É um mercado que vem evoluindo, certo? Mas em certos pontos ele evoluiu bastante, muito por conta da modernização aí desse setor na economia brasileira, que se tornou aí, né, digamos aí, o maior setor, né, isso que são os bancos, né? Então toda a economia brasileira, não só a brasileira, como as mais desenvolvidas do mundo, isso é uma tendência, né, que acompanha o desenvolvimento das economias, é que esse mercado bancário torna-se aí o maior mercado dentro de uma economia desenvolvida, né? Então tudo gira em torno dos bancos, né? Então a gente vai ver em contraponto
a visão convencional, que implica muito como sendo culpa do governo, muitas das questões da inflação, dos juros altos, né, a gente vai ver que, na verdade, grande parte das decisões são muito mais tomadas pelos próprios bancos do que pelo Banco Central, vamos dizer assim, né? Então a pergunta, mais para a parte final, é perguntar até que ponto, né? Colocar uma discussão ali para vocês. Quem é que tem culpa realmente quando a inflação dispara, quando os juros são altos, e quem é que tem o mérito também quando a inflação está controlada e os juros estão baixos, né? Então, é mais culpa e responsabilidade e mérito do governo ou mais culpa, responsabilidade e mérito dos bancos, da atuação dos bancos, né? Então, até por isso eu coloquei lá um texto da Febraban, desculpa, gente, e argumentando um pouco sobre por que os juros são altos, na visão aí dos bancos, tá? Então, para a gente ter aí um contraponto, não só a visão keynesiana, que vocês vão sentir que reputa muita responsabilidade aos bancos, né? Então, os bancos teriam muita responsabilidade na questão da oferta de crédito, no valor da taxa de juros, muito mais do que o Banco Central. Na instabilidade econômica, muito mais que o Banco Central, tá? Mas aí eu, no final, deixo só um contraponto na visão aí dos bancos, né, da Federação dos Bancos, para a gente ter esse contraponto aí, tá, gente? Então, sem mais delongas agora, vamos de fato começar a nossa aula 1, né? Onde vocês têm que ler aí, então, o primeiro capítulo aí do Tratado da Moeda de Keynes, tá? Então tá aqui a bibliografia, né? Treatise on Money, do Keynes, tá? Isso aqui é uma versão de 2013 que vocês acham facilmente aí na internet. Então, o capítulo 1 é a classificação do dinheiro, tá, gente? Então esse é o capítulo que a gente vai abordar aqui hoje. Então, como o próprio título do capítulo, né, expressa, né, a classificação do dinheiro, esse primeiro capítulo tem por objetivo, aí o Keynes quer primeiro definir o que é dinheiro lá na visão dele, tá? Então ele começa distinguindo aí dinheiro, propriamente dito, de money of account, né? Então, dinheiro de conta, né? Seria uma tradução livre aí de dinheiro de conta, que é um dinheiro que ele coloca aí que serve para fazer contabilidade, tá? Então é o dinheiro que, na visão dele, é aquele que serve para contabilidade, principalmente a contabilidade bancária, ou seja, é aquele dinheiro que vai expressar e contabilizar dívida e expressar aí o poder de compra, tá? Então, fixem bem essa questão do poder de compra, porque nessa primeira parte aqui, subseção desse capítulo, é isso que importa aqui na visão do Keynes para diferenciar o dinheiro propriamente dito, que vai ser aquele dinheiro que aí o Keynes vai colocar logo em seguida aqui, mas eu já vou adiantar um pouco, que vai ser o dinheiro que efetivamente circula, tá? E esse dinheiro de conta, né, que está contabilizando dívidas e expressando o poder de compra, né? Então, esse dinheiro ele surge a partir da elaboração de contratos de dívida e contratos de compra e venda, né? Então, quando você tem alguma dívida no banco, por exemplo, o que o Keynes quer colocar aqui são compromissos firmados e que não deixarão de existir, claro, se a moeda corrente, ou dinheiro propriamente dito, né, money,
for trocado pelo governo, né? Mudar pelo governo. Então a gente tem vários exemplos na história recente aí da economia brasileira, principalmente ali o que vocês estudam na economia brasileira ali, dos planos econômicos dos anos 80 e 90, né? Até que enfim nós tivemos o Plano Real, que deu fim aí à troca, né? Quase que constante de moeda aí, a cada plano que surgia para tentar estabilizar a economia e acabar com a inflação, né, descontrolada, né, inflação alta ou hiperinflação aí no Brasil, né? Então, sim, não significa que quando o governo trocava o dinheiro, né, o cruzado real, não é isso? Aquelas várias moedas, não significa que a dívida ali presente, ela desaparecia, né? Não, olha, eu te devo, mas eu te devo em cruzados novos. Agora a moeda é cruzeiro real, não é isso? Ou cruzeiro. Então, eu não te devo mais nada, né? Porque não existe mais esse dinheiro, então morreu a dívida. Não existe isso, tá? Então o que o Keynes quer colocar aqui é que, independente da forma em que está sendo expressa a dívida, então naquele momento a moeda no Brasil era o cruzado, certo? Então se mudou para outra moeda, então a dívida continua existindo, tá? Então, na verdade, o dinheiro de conta é aquilo que expressa a sua dívida e em termos de poder de compra atual. Então, imaginar que você adquiriu um automóvel, um imóvel, por meio de financiamento, né? Então, e você tinha um financiamento, fez esse financiamento, claro, que você vai amortizando esse financiamento com o dinheiro que atualmente existe, tá? Hoje, o real, ok? Mas não significa que se daqui a pouco um governo falar, não, o dinheiro brasileiro não vai mais chamar real, vamos fazer uma reforma monetária e ele vai voltar a se chamar cruzados, ok? Enfim, você não precisa mais pagar o seu financiamento? Claro que não. A única coisa que o banco vai fazer é converter aquela sua dívida a uma nova moeda, cruzado, tá? E você vai continuar pagando agora, só que em cruzados, ok? Então, assim, o dinheiro de conta, ele independe da existência da moeda. Porque senão, se ele não independesse, com o fim da moeda, morreria a dívida. E isso, claro, não pode. A única coisa que tem que se garantir, por isso que eu frisei para vocês aqui a questão do poder de compra, é que, findada uma determinada moeda, surgindo outra moeda, a sua dívida tem que ser equiparada nessa nova moeda ao mesmo poder de compra anterior, tá? Claro, para o credor da sua dívida, tá? É isso que para o credor da sua dívida interessa. Então, por isso que vocês vão pensar aí, vocês são muito jovens, né? Um pouco mais jovens do que eu, mas eu era criança nos anos 80, né? bem criança ainda, né? E já adolescente ali nos anos 90. Então, lembro um pouco sobre as discussões e, claro, depois a gente teve que estudar a economia brasileira na graduação, e aí a gente vê muito vídeo da época, né? E acaba percebendo muita coisa que aconteceu da época. Então, se vocês, de repente, forem no YouTube, deve ter muitos vídeos aí da época relatando casos como esse, como de pessoas que tiveram que entrar na justiça exatamente para poder equiparar ali a dívida que, quando convertida,
acabou não representando o mesmo poder de compra. Então, imagine que hoje, né, você vendeu parceladamente alguma coisa para alguém que tem um determinado valor em reais, mas ao ser trocado, feita a reforma monetária, você percebe que na nova moeda, aquilo que a pessoa lhe deve, você tem para receber, não tem o mesmo poder de compra, ou seja, não compra, tá, gente? As mesmas coisas que comprava anteriormente, né? Como se tivesse ocorrido uma inflação e corroído o poder de compra da sua dívida, tá? Então, muitas pessoas com essas reformas monetárias dos anos 80 e 90 tiveram que entrar na justiça para poder equiparar ali, corrigir, né, valores, né, isso, que ao fazer a conversão, acabaram aí percebendo uma certa perda de poder de compra, tá? Certo? Então, o dinheiro, então difere-se o dinheiro, então é aquele pelo qual a sua entrega contrai dívidas e na forma pela qual você reserva o poder de compra. Se você migra para uma nova moeda, há uma reforma monetária e percebe que houve uma perda de poder de compra, é isso que eu estou dizendo. É caso de você entrar na justiça e procurar reaver esse poder de compra, tá? Então, mas o que o Keynes está dizendo aqui é que, em linhas gerais, né, em economias sérias, com governos sérios, né, um Estado sério, essa conversão monetária não pode se dar de qualquer forma, tá? Mas no Brasil, infelizmente, aconteceu, tá? Então, o dinheiro é aquele que você tenta manter o seu poder de compra e é com a entrega daquele que você abate dívidas, né, amortiza dívidas ou, claro, extingue dívidas, ok? Então, assim, dívidas só podem deixar de existir se forem honradas com o dinheiro, ok? Aquele vigente que está em circulação. Então, a mudança de moeda não faz a dívida desaparecer. Então, só aqui fixando o que a gente já disse. Então, quando há uma mudança de moeda, o valor da dívida atual deve manter o seu poder de compra ao ser convertido na nova moeda, o novo dinheiro. Ok? Então, isso que só fixando aqui, resumindo o que eu expliquei, tá, gente? Então, o dinheiro de conta é aquele que realmente representa uma dívida, né? O dinheiro corrente, né, o que o Keynes está chamando por enquanto, né, de simplesmente dinheiro, é aquilo que você recebe, por exemplo, pelo seu trabalho, pelo seu investimento, e é com aquele que você abate, amortiza ou extingue dívidas, tá? A mudança desse dinheiro para outro dinheiro não faz a sua dívida desaparecer, né? Não existe isso. A única coisa que pode acontecer, e aconteceu no Brasil, foi uma perda ali de poder de compra por uma má conversão entre as moedas, tá? Mas aí as pessoas tiveram que entrar na justiça para reequiparar isso aí adequadamente, ok? Certo? Então essas são as duas formas. Primeiro, qual o papel do Estado nisso tudo? Então, de tudo que eu falei, enfim, só pode acontecer se tiver o Estado, tá? Então, é o Estado que determina a validade. Primeiro, o Estado é quem determina a validade dos contratos pela força da lei, da Constituição. Então, se existe um contrato, tá? Ou seja, existe um contrato entre duas partes, né? Então, vamos pegar um exemplo, contrato de crédito firmado entre um correntista e o seu banco de escolha, tá?
Então, esse contrato precisa ter uma terceira instituição que fiscalize e garanta o cumprimento desse contrato. Então, primeiro ele vai fiscalizar que esse contrato ele não é abusivo sobre o correntista, tá? Então aí entra uma pergunta, né? Por que taxas de juros tão altas no Brasil? Se o Estado não deveria estar fiscalizando isso, impedindo que bancos cobrem, ou seja, algumas taxas de juros que são abusivas, tá? Altas demais. Então esse deveria ser o papel do Estado, tá? Mas o Estado também vai verificar se você que pegou crédito está pagando adequadamente. Ou seja, se você não pagar, né, o banco vai protestar, e se mesmo assim você não pagar, isso vai para a justiça. E o que é a justiça? Nada mais do que o Estado, ok? Uma das esferas do Estado, não é isso? Então é o nosso poder judiciário, ok, gente? Então ele fiscaliza se as duas partes estão cumprindo a lei, tá, gente? Então, se essas taxas de juros altas aí no banco está dentro da lei, então não há muito o que você fazer. O que você pode fazer é não aceitar esse tipo de contrato, ok? A não ser que esteja precisando demais aí do crédito, né? Ok? Mas uma vez assumido o crédito, assinado o contrato, se aquele contrato estiver dentro da lei, você tem que pagar. E aí, se você não pagar, o banco vai te protestar, vai procurar receber, negociando com você. Se mesmo assim você não pagar, não é isso? Ele pode tentar receber por meio da justiça, ou seja, recorrendo ao Estado, ok? Então, assim, o chamado dinheiro de conta existe por força da validade dos contratos garantidos pelo Estado, ok? Certo? Por favor, não me perguntam como é que seria isso numa visão liberal, aonde não existe Estado, tá, gente? Aí vocês procuram professores liberais que aí vão explicar isso para vocês, né? Eu não consigo ver, tá? Então, por isso, escolhi estudar a linha da economia chamada de keynesiano e pós-keynesiano, ok? Tá, gente? Então, o Estado também determina como as dívidas devem ser pagas, ou seja, é ele que diz com qual dinheiro podem ser quitadas as dívidas. Na verdade, é o que é chamado dinheiro de curso legal obrigatório, tá? Então é o Estado que diz, não, essa dívida, ela, se você pega um crédito no banco, imagina só, se não tivesse isso, então imagina, você chega no banco, quer pegar um crédito, o banco vai falar, tá, eu vou te emprestar em reais, mas você vai ter que me pagar em dólares. Enfim. Então, o Estado vai dizer, não, você não pode fazer esse tipo de contrato, né? A moeda de curso legal no Brasil são os reais, tá? Então, você tem que fazer contrato em reais. Então, se você emprestou reais, você tem que receber, né, do seu correntista em reais, ok, gente? Certo? A não ser, claro, tá, gente, contratos específicos, tá? Que aí são tratados, de repente seriam tratados aí numa disciplina de mercado de câmbio, tá, gente? Não tô falando sobre isso, tá? Obviamente, existe contratos de compra e venda de dólares, tá, gente? Isso é outra coisa, tá, gente? Só estou dizendo aqui, no caso do mercado de crédito, específico no mercado de crédito, é feito em moeda de curso legal obrigatório, uma moeda, no caso, nosso real, né? No mercado de crédito. Então, o Estado também, então, ele também formula uma regra de conversão quando há troca de moeda de dinheiro, aquilo que eu disse anteriormente. Então, são três papéis aí do Estado. Validar os contratos, as dívidas, né, que estão em contratos, né, na lei, ver se está tudo correto.
2, colocar uma moeda em circulação e garantir que essas dívidas sejam pagas nessa moeda em circulação, tá? E terceiro, né? Quando for necessário fazer a reforma monetária, fazer a conversão adequada, né? Para não ter aquele problema que a gente falou nos slides anteriores, das pessoas procurarem a justiça, porque na conversão monetária a dívida foi desvalorizada, ok? É isso, tá? Então aí aqui termina essa primeira discussão entre dinheiro e dinheiro de conta, dinheiro que faz contabilidade lá, que independe da existência de qualquer forma específica de dinheiro. Bom, aí além disso, agora o Keynes vai discutir o que é o dinheiro apropriado, tá? Então a tradução aí, dinheiro apropriado, então aí ele coloca aí que, portanto, o dinheiro só servirá para liquidar dívidas se for reconhecido como tendo validade do Estado, tá? Então aquele dinheiro propriamente dito, ele tem que ser reconhecido pelo Estado. Então aí o Keynes passa a chamar o dinheiro, né, que é reconhecido pelo Estado como dinheiro apropriado, tá? Ou dinheiro próprio para pagamento de dívidas, tá? E de relações aí de compra e venda. Então esse é o chamado dinheiro apropriado, ou seja, é o dinheiro reconhecido e emitido por um órgão do Estado, o dinheiro do Estado, state money, né? Então, quando o banco, o Estado entra nessa relação bancária, ele é que passa a determinar que tipo de dinheiro servirá para pagar dívidas, e ao passar a emitir e a reconhecer esse dinheiro como de curso legal e forçado, isso o Keynes chama de dinheiro do Estado, ou seja, ele vai ser emitido pelo Estado, e é esse dinheiro que servirá para pagar dívidas, ok? Então só uma definição mais aprofundada do que ele chamou de dinheiro anteriormente. Então, acompanhando a linha lá, ele fez uma primeira distinção entre dinheiro de conta e dinheiro. Agora ele está dizendo mais especificamente que o dinheiro, quando a gente insere o Estado nessa relação, né? Então antes estava só o banco, então pensando só no banco, onde estão a maior parte das dívidas, né? Em uma economia bancária, né? A maior parte das dívidas estão nos bancos. Então lá você teria dinheiro de conta, ou seja, os bancos fazem a sua contabilidade com dinheiro de conta, ou seja, a dívida, o contrato vai existir independente de que dinheiro está sendo utilizado para pagar essa dívida. Agora o que ele está dizendo, poxa, esse dinheiro, quando a gente insere o Estado nessa relação, ele é o dinheiro do Estado, ou o dinheiro apropriado, o que o Estado está dizendo que é apropriado para pagar aquela dívida que está no banco. Entenderam, gente? Então é isso. Então o que ele chamou anteriormente de dinheiro, ele está falando agora, não, mas quando a gente insere o Estado nessa relação, ou seja, o Estado entra aí no jogo e vai determinar qual tipo de dinheiro serve para pagar aquelas dívidas que estão no banco, ou nos bancos. Então, esse é o dinheiro apropriado, que é um dinheiro do Estado, porque é reconhecido, é emitido pelo Estado, ok? Então é esse dinheiro que vai servir, não nenhum outro, né? Então por isso você não pode pegar, falsificar dinheiro, né? Você não pode, uma empresa não pode emitir dinheiro e falar que aquele dinheiro serve para tudo, tá? Hoje, é claro, a gente tem a questão aí dos bitcoins, né? É uma coisa que está surgindo, certo? Mas aquilo serve de forma limitada, né? Então, não é uma coisa difundida e que pode se equiparar à moeda de curso legal e forçado, né? Ok? Então, enfim, né? Além do dinheiro do Estado, né, o dinheiro apropriado, o que a gente vai dizer, existe também o dinheiro do banco, né, o bank money, né? Então também existe o dinheiro do banco.
Então ele diz aí, por outro lado, temos o dinheiro do banco, forma na qual são reconhecidas as dívidas que estão formalizadas em contrato. Esse dinheiro, que é a expressão do dinheiro de conta, é chamado de dinheiro do banco, né? Por que ele está fazendo essa distinção? Então, na verdade, o banco, ao fazer a contabilidade, ele faz a contabilidade da sua forma própria, no seu, como se fosse o seu dinheiro, né? Na sua contabilidade, tá? E aí é como se, quando fosse ser paga essa dívida, houvesse algum tipo de conversão, né? Mas é conversão imediata, mas é só para dizer que uma coisa que o Keynes quer colocar aqui é só a distinção entre o dinheiro que o Estado coloca em circulação, tá? E o dinheiro com o qual o banco faz a sua contabilidade, ok? Então, contabiliza e registra as dívidas. Por quê? Então, é a distinção inicial entre dinheiro de conta e dinheiro. Então, se de um lado eu estou dizendo que dinheiro é o dinheiro apropriado, né, aquele emitido e garantido pelo Estado, de outro, dinheiro de conta é o dinheiro do banco. É só isso que o Keynes está dizendo, tá? Enfim, mas por força de lei, essa dívida é abatida pelo dinheiro do Estado, ok? Dinheiro, então, o dinheiro do banco, que contabiliza a dívida que está no banco, é abatido, né? A dívida é abatida com o dinheiro do Estado, ok? Aí Keynes coloca aí o dinheiro representativo, né? Então, como é o Estado que determina a validade dos contratos de dívida entre os agentes econômicos, o dinheiro de conta passa a ser definido não mais em termos de dinheiro do banco, mas em termos de dívidas do governo. Então, aqui vem aí a definição do Keynes, que diz o seguinte: olha, tá, uma coisa não é que exista um dinheiro do banco, né, que o banco emita um determinado dinheiro e o Estado emita outro determinado dinheiro. Isso aí, como é que eu posso explicar, né? Então, vou fazer aqui uma breve explicação para quem ainda não fez economia monetária, que na verdade, né, lá na história do surgimento das moedas, então moeda ela é uma coisa que já existe há muito tempo, mesmo em economia de escambo, mas não era uma coisa generalizada o uso da moeda para intermediar trocas, tá, gente? Na maior parte das vezes as trocas eram realizadas diretamente, o que a gente chama de escambo, ok? A partir do momento em que se encontrou um produto que todos aceitaram, de aceitação geral, tá? Foi possível generalizar o uso da chamada moeda. Então, vamos abreviar bem a evolução das coisas e vamos logo dizer assim: o ouro e a prata, não é isso? Foram ali as mercadorias que foram mais utilizadas e que se difundiram, sendo representantes aí do que viria a ser a moeda e o dinheiro ali futuramente, né? Então, inicialmente, o ouro e a prata. Quando passou-se a circular e a ser aceito no comércio o ouro e a prata, sentiu-se a necessidade também de se guardar esse ouro e essa prata, tá, gente? Bem brevemente aí a história aí. Vocês quiserem se aprofundar nisso, há um livro de economia monetária, eu posso passar para vocês, onde o capítulo 1 explica bem isso. Há também diversos vídeos no YouTube contando essa história da evolução do surgimento do dinheiro. Seria legal vocês verem também, tá? Mas o que aconteceu? Carregar ouro e prata é uma coisa perigosa, é pesado, tá? Moedas também de ouro e prata passou-se a ser perigoso e pesado. Então é ali que vem a história dos piratas, dos saqueadores,
de carregamentos de ouro e de prata. Então muitos comerciantes passaram a deixar o seu dinheiro, o seu ouro e sua prata guardado com uma determinada pessoa que garantia a segurança de que aquele ouro e a prata não seriam roubados, né? Então, não seriam roubados. Então, aí o cara dava um certificado de depósito garantindo que fulano de tal deixou comigo tantas gramas, quilos de ouro guardado aqui, tá? O que passou a acontecer? Na verdade, esses certificados começaram a ser utilizados no lugar do ouro e da prata, certo? Então, duas coisas aconteceram. Esses certificados começaram a circular, o que seria uma gênese da moeda de papel, né? E começaram a circular no lugar do ouro e da prata. E a outra coisa que aconteceu foi que os primórdios ali dos banqueiros, que viriam a ser os primeiros bancos, os primeiros banqueiros, eles começaram a perceber que nem todos os comerciantes voltavam para buscar o ouro e a prata, certo? E também cobravam taxas ali para manter aquele ouro e a prata, claro, guardados ali. Então eles começaram a emitir certificados de depósitos sem lastro, né? Sem o lastro de 100% no que estava guardado ali. Então dali começa a surgir os primeiros, a primeira multiplicação ali da moeda, né? na história aí da economia, né? Então, bem rápido aqui, tá, gente? Vou passar alguma leitura para vocês especificamente sobre isso, mas o que eu estava dizendo é que a partir deste momento, né, que o Estado interfere nessa relação, o que o Estado começou a descobrir? Que a moeda começou a circular, né, a moeda papel começou a circular sem lastro. Então o Estado entra nessa relação para poder controlar um pouco isso, tá? Essa circulação de moeda sem um lastro ali, sem uma garantia da validade daqueles certificados de depósito, né? Então ele entrou para garantir, e aí ele entra e passa a controlar aí a emissão de moeda pelos bancos, tá? E, enfim. Então o que está dizendo aqui agora, né? Então, definida essa primeira parte, onde você tem a contabilidade bancária em dinheiro do banco, que não é exatamente emissão, né? Não é mais emissão. E é isso que eu estava dizendo, não é que antes eles emitiam, mas agora eles não emitem mais, porque isso passa a ser substituído pelo dinheiro de curso legal e forçado, quando o Estado entra nessa relação para poder coibir essa multiplicação de moeda sem lastro, né? Ou com pouco lastro, né? Então o Estado entra nessa relação agora. Então, na verdade, o que ele vai dizer é que essas dívidas passam a ser pagas pelo dinheiro apropriado, ou o que ele vai chamar agora de dinheiro representativo. Ou seja, além de poderem ser pagas com o dinheiro que o Estado emite, essas dívidas agora elas são convertidas em dívidas do governo. Então é um passo a mais que o Keynes coloca no seu raciocínio, que é o seguinte: essa dívida passa a não ser mais uma dívida também bancária. Então, além do dinheiro não ser mais o dinheiro emitido livremente pelo banco, é um dinheiro emitido pelo Estado, a dívida aí não só é uma dívida que não é mais só realizada pelo banco, mas é uma dívida que vai ter lastro numa dívida com o Banco Central, tá? Então, quando o banco te dá um crédito, ele tem a garantia de que isso está lastreado em alguma dívida do Banco Central do Estado, tá, gente? Então, é isso que acontece hoje, por exemplo, com as letras financeiras do Tesouro, com as notas do Tesouro, tá?
Então, todo o sistema de crédito no Brasil, por exemplo, a gente vai ver, está lastreado em dívidas do governo, emitidas pelo governo. Então, as letras do Tesouro e as notas do Tesouro. Tá? Ok? Então, o banco ele não faz dívida somente em dinheiro próprio, ou seja, ele não empresta só o dinheiro, o seu dinheiro, certo? Ele também recorre ao dinheiro do Estado, e assim como o Estado também recorre a essa relação que vocês veem com mais detalhe em economia monetária, tá, gente? Então, é essa relação muito próxima, que se torna cada vez mais próxima entre Banco Central e bancos, que produz essa definição que o Keynes está colocando aí agora de dinheiro representativo. Tá? Então, é aquele dinheiro que efetivamente e dívidas que são todas feitas e garantidas pelo Estado. Ok, gente? E aí, mais uma definição. Então, após definido o dinheiro representativo, Keynes então vai dizer, então, o dinheiro que efetivamente circula, né, esse dinheiro representativo, ele pode ter três formas. O dinheiro mercadoria, que na verdade é o primeiro, que foi dessa explicação que eu dei, que é o do ouro e da prata, por exemplo. Então, ele é uma mercadoria escolhida dentre outras todas as mercadorias, que é de aceitação universal e vai poder ser utilizado para intermediar as trocas. Tá? É o dinheiro mercadoria, foi o primeiro que existiu. Logo depois do dinheiro mercadoria, esses certificados de depósito se tornaram as chamadas moedas fiduciárias. Ou seja, o dinheiro sem lastro, sem a necessidade de lastro, mas é um dinheiro representativo, de valor intrínseco, né? Geralmente feito de papel, não é isso? E emitido pelo Estado. Ok? E o último que ele fala aí, o dinheiro administrado, né? É semelhante ao dinheiro fiduciário, exceto que o Estado se compromete a gerir as condições da sua emissão. Deverá ter um determinado valor em termos de um padrão objetivo, tá, gente? Então são essas três formas e a gente condensa isso nesse fluxograma, né? Ok, gente? Então você tem, que eu falei, de início lá o dinheiro de conta, que reconhece dívidas, que nada mais é que o dinheiro do banco. O dinheiro propriamente dito, o dinheiro apropriado, né? Que é o dinheiro do Estado e vai ser emitido pelo Estado. Como o Estado entra nessa relação? Então todo o dinheiro, na verdade, vai ser o dinheiro representativo e por força legal vai ter que ser aceito pelos bancos, tá? Então esse dinheiro representativo, ele pode ser a moeda fiduciária ou o dinheiro administrado, ok? Assim como o dinheiro mercadoria, tá? Pode ser também administrado pelo governo, ok, gente? E aí, por fim, então Keynes vai dizer que o agregado do dinheiro do Estado com o dinheiro do banco pode ser chamado de dinheiro corrente. Então, o estoque total de dinheiro do Estado é mantido em poder do público, em parte pelos bancos e em parte pelo Banco Central. Então, o dinheiro do Estado detido pelo Banco Central constitui. Então, a parte do dinheiro que foi emitido, então, para quem fez já a economia monetária, vai lembrar disso. Para quem não fez, é pensar assim, a Casa da Moeda emite o dinheiro a pedido do governo, né? Uma parte fica reservada, tá? Uma reserva lá no Banco Central. O restante está nas mãos dos bancos. E os bancos têm a sua parte, uma reserva. Mas a maior parte está circulando ali é depósito dos seus clientes. Então, somado isso tudo, é só isso que o cliente está dizendo. Nós temos dinheiro total aí, dinheiro que eles chamam de dinheiro corrente.
Então é isso, então, a moeda fiduciária, dinheiro administrado, dinheiro mercadoria, é o dinheiro do Estado, tá? Então uma parte está detido pelo público. O que está detido pelo público? Sua maior parte está depositada, está em dinheiro corrente. Uma parte do dinheiro corrente está depositado lá nos bancos, né? Outro tem dinheiro detido pelos bancos, que tem uma reserva. E o dinheiro do Banco Central, ok? Uma parte está com os bancos, né? Então, somado isso tudo, a gente tem aí o total do dinheiro corrente, tá bom, gente? Então, essa foi a nossa primeira aula, Tratado da Moeda, parte 1. Então, se você gostou, dê o seu like. Se não gostou, deixa o seu dislike. Deixa os seus comentários aí, ok? E dúvidas, ok? A gente vai ter nossas aulas de dúvidas síncronas, né? Sempre aqui para mercado de crédito, às terças-feiras, às 14 horas, né, gente? Então, estou aguardando vocês lá para a gente discutir um pouco sobre isso, tá bom, gente? Um forte abraço e até a próxima.